Ok, pessoal, essa aula está sendo gravada hoje, dia 14 de outubro de 2021. Estamos na disciplina de funções e ações orgânicas. A aula de hoje vai ser sobre ácidos e bases. Lembrando, hoje teremos a última parte de ácidos e bases. Semana que vem, 15, sexta, 16, 17, 18, 19, a gente vai fazer uma revisão. Eu vou pontuar os tópicos que serão mais cobrados na P1. E a P1, pessoal, é daqui uma semana, viu? Então, para quem está perdidinho da Silva, presta atenção. A P1, pessoal, não é aquele bicho de sete cabeças, tá? É uma coisa mais simples. A P2 aí já fica um pouco mais difícil, mas vai ser na quinta-feira, vocês vão ter o prazo até domingo para me entregar. Eu não costumo dar 72 horas, costumo dar um pouco a mais. Tá, mas avisa os colegas, pessoal que não costuma assistir às aulas síncronas, pessoal do WhatsApp aí, avisem eles que semana que vem já é prova, para ficar atentos com as mensagens do Classroom, tá bom? Então vamos lá, deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. Não. Bem, a aula passada, que na verdade não teve, e eu acabei passando a aula gravada, tá, pessoal? Eu fiz essa apresentação com o pessoal do Diurno, foram abordados vários conceitos importantes que afetam que fazem parte do conceito da teoria da acidez e basicidade em geral. Falamos das três teorias ácido-base, falamos do conceito de equilíbrio e depois o equilíbrio envolvendo reações ácido-base. Depois apresentamos o conceito de constante de equilíbrio, depois o pKa, a relação entre pK e pH, qual é a diferença entre eles. E depois a gente começou a falar um pouquinho dos fatores que afetam a acidez. E esse aqui é um dos tópicos que a gente dá mais ênfase, e é que eu acho que é um ponto mais interessante ao invés de ficar memorizando fórmulas e conceitos. As três teorias ácido-base envolvidas são a teoria de Arrhenius, Bronsted e de Lewis. Eles estão aqui em forma de conjunto para mostrar que a teoria de Arrhenius é mais restrita que a de Bronsted e a de Bronsted é mais restrita que a de Lewis, tá? A teoria de Arrhenius, pessoal, é a teoria mais simples, é a mais clássica, que a gente vê no começo, né? Todo ácido é aquela substância que em água se dissocia para liberar H+, e toda base é aquela espécie que em água se dissocia para formar OH-. Né? Aqui tem uma equação típica de uma reação ácido-base de Arrhenius, HCl, NaOH, dando NaCl e água. É óbvio que essa equação não está inteiramente correta, porque a gente sabe que em meio aquoso, pessoal, só um detalhe do detalhe, meio aquoso, essas espécies não estão na forma associada, estão todas na forma dissociada, né, em solução aquosa, estão todas assim. É óbvio que se você fizer essa reação em fase gasosa, né, ou sem água, essa reação acontece. Tá? Mas em água, ó, NaCl em água, pessoal, não existe. Na verdade, em água vai ter Na+, Cl-, né? Não vai existir o NaCl da forma associada. Tá? É só um detalhe que os químicos costumam pegar no pé. A teoria de Bronsted, ela foca no H+. O ácido é aquele que perde, então aqui trocou de lugar, tá? Tá escrito do lado errado. Esse aqui é o ácido, ele doa o papel de doar H+, né? Ou perde H+, e a base é aquela espécie que ganha H+. Esse equilíbrio ácido-base que a gente está vendo é justamente a dissociação do HCl em água. Tá? O HCl ele é vendido em solução aquosa, então vai estar sempre na forma de H+ e Cl-, tá? Mas existe outra forma do HCl que é na forma gasosa. E na forma gasosa ele está na forma molecular, está na forma de H-Cl. Quando você joga ele em água, ocorre a dissociação. Então, a água aqui vai servir como base. Porque eu sei que ele é a base? Porque se a gente analisar os produtos, é como se o HCl perdesse o H+, então quem perdeu ou doou o H+, é o ácido. Então, essa espécie se chama ácido, essa espécie se chama base, porque recebeu o H+. E tem a teoria mais ampla de todas, que é a teoria de Lewis, ácido-base Lewis, que se baseia na doação e na acepção de pares de elétrons. Então, quem doa o par de elétrons é uma espécie, no caso é a base. Então, a base de Lewis, tá? Na teoria de Lewis, ela doa agora pares de elétrons, e o ácido é uma espécie que vai receber o par de elétrons, que eu estou colocando como duas bolinhas. Aqui, essa equação fica fácil de identificar quem que é a base e quem que é o ácido. No caso da base, é só você observar esse sentido da flecha, da seta curta. Então, quando está mostrado a seta, a direção da seta está mostrando o par de elétrons saindo da base, indo na direção do ácido.
tá? Tá indo na direção do caminho dos elétrons. Então, isso aqui é a base de Lewis, e esse aqui é o ácido de Lewis. Escrevi Lewis de ácido, ok? Outra forma de verificar quem que é o ácido, quem que é a base, é você observar o produto. Se você tem uma espécie que ganhou um par de elétrons, então o boro foi o ácido. E se você tem uma espécie que perdeu ou doou um par de elétrons para fazer uma ligação, a gente chama isso de base, tudo bem? Para a aula de hoje, a gente vai focar mais na teoria de Bronsted, na teoria ácido-base de Bronsted, porque eu vou usar muito essa equação aqui. Ácido em água dando essa espécie, que eu já vou dar um nome para ele, base conjugada, e o ácido conjugado. Para a gente seguir adiante no conceito de acidez e basicidade, a gente precisa relembrar o conceito de equilíbrio químico, pessoal. O equilíbrio químico, ele é definido quando as duas reações, tanto a direção dos reagentes por produtos e da reação envolvendo produtos levando a reagentes, né? Ela ocorre na mesma velocidade, tá? Isso não significa que eu tenho 50% disso, 50% disso, tá? Existem equilíbrios de diferentes proporções, né? Então, tem equilíbrios que eu tenho mais de um lado do que o outro, mas a reação, a velocidade das duas reações se mantém. E eu tenho equilíbrios onde eu tenho mais do lado direito do que do lado esquerdo, mais os produtos que reagentes, mas as velocidades estão iguais, tá? Então, geralmente a reação ocorre e ela meio que para, mas a gente não diz que a reação para, ela atinge o equilíbrio, né? Então, o equilíbrio depende muito da reação, obviamente, e ela é representada com essa dupla meia seta aqui, tá? Então, essa aqui é seta de equilíbrio. A gente quantifica esse equilíbrio através da constante K maiúsculo, tá? É dado para constante de equilíbrio. Não confundir com K minúsculo, tá, pessoal? Que isso aqui é dado mais para constante de velocidade. Então, quando for K maiúsculo, vai se referir à constante de equilíbrio, K minúsculo, constante de velocidade. O K maiúsculo é definido pela razão entre o produto das concentrações dos produtos elevado aos coeficientes estequiométricos. Então, aqui, concentração de C elevado a C, concentração de D elevado a D, no equilíbrio, tá? Esse índice EQ significa que quando atinge o equilíbrio. Então, são as concentrações no equilíbrio, quando estabelece o equilíbrio. Dividido pela razão das concentrações, do produto das concentrações dos reagentes A e B, elevado aos coeficientes estequiométricos no equilíbrio. Então, vai ser uma razão em que ela está levando em consideração a proporção de produtos em relação aos reagentes. Então, o significado do K diz muita coisa. Ela vai dizer, em termos numéricos, se a reação está mais deslocada na direção dos produtos ou dos reagentes. Então, quando o K maiúsculo for maior que 1, significa que eu vou ter mais dos produtos, em termos de concentração, do que reagentes. Ou, uma linguagem mais informal, a gente diz que o equilíbrio está deslocado para a direita, na direção dos produtos. Quando a gente tem uma constante de equilíbrio menor que 1, então 0, alguma coisa, ela não, K não tem como ser negativo, né? Tá? Então, ela vai ser sempre maior que 1, menor que 1, significa que eu tenho uma razão entre produtos e reagentes mais dos reagentes, certo? Então, eu tenho uma proporção maior dos reagentes, em termos de concentração, do que produtos. Ou, a gente diz que o equilíbrio está mais deslocado na direção dos reagentes. Por equilíbrio ácido-base, será que isso se aplica? Se aplica sim, tá? No equilíbrio ácido, equilíbrio de dissociação do ácido, né? E que é esse HA, pessoal? Esse HA é um ácido qualquer que eu estou chamando HA, pode ser HCl, ácido acético, ácido iodídrico, ácido benzoico, ácido qualquer coisa. E estou generalizando, então, na forma de HA. Na dissociação do ácido em água, você leva H3O+, mais A-. E também isso é governado por um equilíbrio, tá? Depende, obviamente, do ácido. Então, se um ácido for forte, significa o quê? Que essa constante de equilíbrio tem que ser maior que 1. Ácido forte significa que eu tenho bastante H+, ele libera bastante H+, né? Se dissocia bastante e, consequentemente, leva a uma grande quantidade de H+. Ácido fraco significa que eu vou ter mais do ácido que a gente chama na forma não dissociada, né? Certo? Existem equilíbrios ácidos de dissociação de ácidos que eu tenho um equilíbrio de um ácido fraco, ou seja, eu vou ter uma constante menor que 1, o equilíbrio mais deslocado na direção dos reagentes, eu vou ter mais dessa forma que a gente fala de forma não dissociada. Isso também se aplica a esse equilíbrio aqui. Quando a gente aplica aquela forma que a gente viu agora há pouco, da constante de equilíbrio, a gente tem as concentrações dos produtos, né? Concentração de H+, vezes concentração de A-. A estequiometria aqui é 1, então aqui é elevado a 1, dividido pelo produto das concentrações do HA, que é o ácido não dissociado, vezes água, concentração de água. Aquele K que a gente viu agora há pouco é Kc, tá?
Em termos de KC, aqui embaixo seria HA vezes concentração de água. H3 ou mais, A menos. Só que isso daqui é praticamente constante, né? Não existe, a gente não usa muito concentração de água. Então, isso aqui a gente joga para cá, fica KC vezes concentração de água. Isso aqui é o que a gente chama de K índice A. Então, K índice A vai se referir sempre à constante de equilíbrio de um ácido, ok? E esse Ka é um parâmetro utilizado para descrever o quanto que um ácido vai liberar de H+, ou seja, o quanto forte vai ser esse ácido, tá? Então, a força de um ácido vai depender muito desse equilíbrio. Quanto mais para a direita, mais forte ele vai ser. Quanto mais deslocado para a esquerda, mais fraco ele vai ser, ok? O problema é que existem muitos ácidos, né, na natureza, ou que a gente trabalha no laboratório, a gente sintetiza, e a escala de Ka, ela varia muito, tá? Então, a magnitude do Ka varia de 10 a menos 14 a 10 a 20. Então, como a magnitude do Ka é muito alta, a gente resolveu usar o menos log dele, para tentar linearizar um pouco mais essa escala de constante de acidez, né, no final. Então, o menos log de Ka se chama pKa, fazendo uma analogia ao pH, tá? Então, pKa é justamente o principal parâmetro, tá? O Ka é um parâmetro bom, mas a gente usa mais o pKa para a gente descrever a força de um ácido. E o que confunde muito o pessoal é que Ka, como o pKa é definido como menos log do Ka, ele tem um sentido contrário do Ka, né? Então, enquanto Ka alto significa um ácido forte, tá? Quando a gente faz um menos log de algo grande, de um valor alto, ele fica um valor negativo, tá? Então isso confunde muito. Então pKa baixo vai se referir sempre a um ácido forte. Ou, lendo esse quadrinho aqui, quanto menor o valor de pKa, mais forte vai ser o ácido. Fazer a mesma analogia para um ácido fraco, né? Ácidos fracos têm um Ka muito baixo, 0, alguma coisa, tá? E aí quando a gente faz o menos log, fica um valor alto. Então, ácidos fracos significa que eu tenho pKa alto, ok? Então, tentem, pelo menos uma das coisas que eu peço para memorizar, infelizmente, é isso aqui. É o significado do pKa. pKa baixo, negativo, por exemplo, significa um ácido forte. E um pKa muito alto significa um ácido fraco. Tá? Isso aqui é uma das principais mensagens da aula de hoje. E aí, para complicar ainda mais, tem o conceito de pH, né, pessoal? Eu não falei muito de pH até agora, porque pH, ele mede a acidez de uma solução, e não a acidez de uma substância. Por exemplo, você quer comparar quem é mais ácido, HCl ou HF, né? Então, se você quer comparar acidez diferente de substâncias diferentes, HCl, HCl, HI, por exemplo, você não mede o pH deles. Né? Então, tem uma propriedade que é intrínseca do composto, tá? Que é o pKa. Então, se você quer analisar forças de ácidos, né, o quanto um ácido é mais forte que o outro, a gente usa o pKa como referência. Tá? pH, a gente só mede pH quando a gente mede a quantidade de H+ em uma solução. Não sei se vocês entenderam isso aqui, acho que sim, né? Então, eu vou fazer um exemplo aqui. A gente usa muito pH quando a gente prepara soluções. Então, por exemplo, a gente pega uma solução de 10 a menos 1 mol por litro de HCl. A gente sabe que HCl é um ácido bem forte, então a gente considera o equilíbrio praticamente deslocado para a direita. Então, a gente faz um simples cálculo estequiométrico, né? Se 0,1 de HCl for dissolvido em água, eu vou ter 0,1 mol por litro de Cl-, 0,1 mol por litro de H+. Fazendo a conta, a gente faz menos log de 10 a menos 1, a gente vai ter pH 1. Simples assim. Essa conta rápida de pH só serve para ácidos fortes, pessoal. Então, ácidos fortes, 0,01, 10 a menos 2, pH 2. Se você tem um ácido 0,03, 10 a menos 3, de ácido clorídrico, pH 3, e assim vai. Só que quando a solução é muito diluída, por exemplo, 10 a menos 7, o pH não fica, você não vai fazer essa conta rápida aqui, 10 a menos 7, eu vou ter 10 a menos 7 de H+, põe 10 a menos 7 e pH vai dar 7. Não, tá? O pH vai estar entre 6 e 7. E aí a gente começa a considerar as casas depois da vírgula. Isso aqui é uma pegadinha clássica de vestibular, de concurso. Qual é o pH de uma solução de HCl 10 a menos 7? A pessoa lembra dessa fórmula rápida, faz 10 a menos 7, caiu menos 7, menos com menos fica mais, dá 7, tá? Não é verdade. Tem a contribuição do HCl, mas tem também a contribuição da água na dissociação do ácido, da quantidade de H+. Tá? Então, se der tempo, isso aqui é coisa de TQ, então acho que a gente está fugindo um pouco do objetivo da aula. Tá? Então, uma solução de um ácido forte, 10 a menos 1 de um ácido,
a gente já associa esse 10A-1 à concentração de H+, porque é um ácido forte, e vou ter automaticamente um cálculo simples para chegar no pH. Agora, quando você tem 0,1 mol por litro de um ácido mais fraco, ácido acético, se você tem um pH-ômetro e joga lá dentro dessa solução, o pH não vai dar 1, vai dar 3,7. Okay? Então, para ácido forte, todo o ácido não dissociado, ele se dissocia. Ele libera todo o ácido não dissociado, se dissocia para H+, e alimentos. Então, 0,1, vou ter 0,1. Agora, 0,1 mol de ácido acético não significa que eu vou ter 0,1 mol de H+, por causa disso aqui. Eu tenho um equilíbrio. Parte vai ficar na forma não dissociada, parte vai ficar na forma dissociada. Então, a gente sempre fez, não sei se vocês viram esse TQ, a gente faz aquela regrinha do quanto eu tinha no começo, quanto que reage, quanto que eu tenho no equilíbrio. Né? E aí você chama isso de X, eu não sei quanto que vai dissociar, por isso que eu metia X desse, X desse. Eu tinha 0,1, usei X para se dissociar, no equilíbrio eu vou ter 0,1 menos X, e aqui X e X. Você usa a fórmula da constante de ácido, H3O+, eu vou colocar OAC, tá? Que isso aqui é o ácido acético, dividido pelo HOAC. É a fórmula resumindo do ácido acético. Você põe aqui, fica x² dividido por 0,1 menos x. A constante é dada. Eu esqueci de cabeça, tá, pessoal? Eu acho que era 1,3 vezes a menos 5, alguma coisa assim, tá? E aí você isola o x, faz essa equação de segundo grau, isola o x. Aí depois que você achou o x, você faz o menos log e vai cair mais ou menos nesse valor. Tá? Então é um trampinho para você chegar aí. Os mais afoitos, quer dizer, os mais afoitos não, os mais que tiveram um curso de química legal, provavelmente o professor de TQ deve ter falado da equação de Henderson-Hasselbalch. Não precisa decorar esse cara, o nome, a fórmula dele. A equação de Henderson-Hasselbalch é o menos log dessa equação inteira aqui dos dois lados. Se você fazer menos log aqui e aqui, você cai nessa equação. Aí, se você aplicar menos log nos dois lados, você cai na equação de Henderson-Hasselbalch. Então, a fórmula que eu peço para vocês memorizarem é dessa de equilíbrio de ácido só, tá? Mas como eu estou viajando demais aqui, eu queria mostrar só que quando o ácido é fraco, não dá para usar essa fórmula rápida aqui para determinar o pH. Por isso que eu uso muito mais pKa do que pH. Tá? pH a gente usa muito na prática, no dia a dia, para a gente conferir a acidez de uma solução. Aqui na teoria, a gente analisa muito o pKa para a gente usar como parâmetro para comparar por que um ácido é mais... e tentar justificar que um ácido é mais ácido que o outro. Tá? Então, o pKa é característico, é uma propriedade, é uma característica de cada composto. Eu esqueci a lista aqui dos pKs, mas a gente tem ácidos com... cada ácido tem o seu valor de pKa diferente, né? E se a gente considerar essa equação geral que eu usei agora há pouco, a gente tem muitas semelhanças. Então, vamos pegar um outro ácido qualquer, vamos chamar de HB. Em água, ele vai se dissociar também, H3O+, B-, tá? O que difere um ácido do outro, olhando só pela equação química, pessoal, é esse trem aqui, ó. Aqui eu tenho A-, B-, o resto é tudo igual. H+, H+, água, e o H, o HB. Óbvio que tem diferença aqui, tá? Mas se a gente pensar nos produtos, H+, H+, é a mesma coisa. Então, o que faz um ácido ser mais forte que o outro é provavelmente o quão estável é isso aqui e quão estável é esse aqui. Então, as bases conjugadas de diferentes ácidos terão estabilidades diferentes. E o que faz um ácido ser forte ou fraco, então, é o quão estável é esse trem aqui. Por exemplo, se A for mais estável que B, falando uma linguagem bem matemática, se A for mais estável que B, esse equilíbrio, ou seja, eu vou estar, ele vai ser, o que é ele ser estável, né? Ser mais estável significa ser fraco em termos de força, tá? Então vamos supor que o B seja menos estável. Menos estável significa ser forte, reativo. Reativo a quem? Lembra que isso aqui é um equilíbrio, a reação pode voltar. Então, se você tem uma base pouco estável, o que vai acontecer? Ele vai reagir com H+, para levar água e HB. E esse equilíbrio vai ficar mais deslocado para cá. Se você tem uma base estável, né? Esse equilíbrio vai estar mais deslocado para cá, porque ele não vai reagir com H+ para voltar para cá. Então, como ele é mais fraco, ele vai preferir ficar na boa, sozinho. Eu vou conseguir liberar mais, vou ter mais H+ no meio. O que é ter mais H+ no meio? Significa que eu estou lidando com um ácido mais forte, tá? Como eu tenho H+ aqui em cima, aqui embaixo, a gente precisa analisar quais são os fatores que faz com que um seja mais estável que o outro. E esse é o principal tema da aula de hoje, tá? Repetindo o slide anterior,
A estabilidade da base conjugada vai dizer para a gente se um ácido vai ser forte ou fraco. Bases conjugadas fortes, ou seja, reativos ou pouco estáveis, significa que é um ácido fraco, porque ele vai preferir reagir com H+, e ir para cá. Bases conjugadas fracas, quem é a base conjugada? É esse trem aqui. Base conjugada. Ele vem de um ácido, e a água aqui é a base, uma reação ácido-base de Bronsted. Tá? Se esse é o ácido e esse é a base leva a um ácido conjugado. E o ácido leva a uma base conjugada. Por que se chama base conjugada e ácido conjugado? Se a gente pensar na reação de volta, esse aqui vai ser a base e esse vai ser o ácido. Mas é esse trem aqui que a gente precisa prestar atenção, pessoal. Tá? Então, quanto mais estável esse trem, mais fraco ele vai ser. Significa que o equilíbrio vai estar mais para a direita, eu vou ter mais de H+, significa que esse ácido vai ser mais forte, tá? Lembrando que esse ácido, antes de jogar em água, tem uma ligação com hidrogênio, e uma quebra, você precisa quebrar, né? E a quebra requer energia. E aí vem um conceito um pouquinho chato, que quando você quebra ligações, você leva as espécies menos... você precisa de energia para quebrar a ligação entre o H e o A. Né? Então, os átomos separados possuem uma energia mais alta do que quando você forma uma ligação, você libera energia, que é o que está mostrando aqui. Ou, se a gente pensar ao contrário, quando a gente quebra uma ligação, a gente precisa de um dispêndio de energia. Então, esse nível de energia aqui é do A-, né? Mas por que mesmo assim, existem ácidos fortes? Porque ocorre nessa dissociação processos que estabilizam essa base conjugada e tornam o processo termodinamicamente favorável. Tá? Agora, quando você tem um ácido muito fraco, por mais que você quebre a ligação do ácido, dissocie o ácido, e por mais que você tente estabilizar por N motivos, ele ainda vai ser um processo termodinamicamente desfavorável. Por isso que vai preferir ficar na forma não dissociada. Então a gente precisa entender quais são esses benditos fatores que estabilizam a base conjugada, ou fatores que aumentam, caracterizam um ácido forte. Tá? São esses, se enumerei errado aqui, são esses 8 efeitos aqui, tá? Ressonância, eletronegatividade, tamanho dos átomos, hibridização, efeito indutivo, rotação, carga e efeitos estéricos. Ele está meio embaralhado, fora de ordem. Os dois primeiros fatores eu mostrei no vídeo, né? Que são a eletronegatividade e o tamanho. A eletronegatividade é o principal fator que estabiliza a base conjugada quando a gente compara ácidos do mesmo período. Como assim? Então, vamos pegar esse período aqui, ó. Eu tenho CH4, NH3, H2O, HF. Tá? Professor, metano é ácido? Amônio é ácido? Se você tiver um hidrogênio pelo menos, ele pode ser considerado um ácido, tá? Vai ser mais difícil de arrancar, mas dá para arrancar. Então, o HF, se a gente pensar nas bases conjugadas, quem seriam as bases conjugadas aqui? Seria o F-, tirando o hidrogênio, eu vou ter o OH-, tirando o hidrogênio, eu vou ter o H2N, NH2-, tirando o hidrogênio, eu vou ter o H3C-. Essas espécies que eu desenhei em roxo são as bases conjugadas, tá? A base conjugada mais estável aqui nessa série, comparando esses 4, a base conjugada mais estável vai ser aquela ligada ao átomo mais eletronegativo. Então, nessa série aqui, como o flúor é mais eletronegativo que oxigênio, que nitrogênio, que carbono, esse aqui é uma base conjugada mais estável. E que ela é estável mesmo? Fraca. O que é uma base conjugada estável? Significa que essa base conjugada estável significa que eu vou ter um equilíbrio mais deslocado para a direita, eu vou liberar um ácido que libera bastante H+. O que é um ácido que libera bastante H+? É um ácido forte. Aqui, 3,2 é um pK abaixo. pK abaixo, ácido forte. Se eu comparar com o seu vizinho, a água, olha o pK dele, já está dando 16. É um pK alto. É um pK característico de um ácido fraco. Amônia, 36. Você precisa de uma base muito forte para arrancar esse hidrogênio aqui, porque ele é muito pouco ácido. E o metano tem pK 50, tá? Praticamente não. Você precisa de um ácido, uma base muito forte para arrancar esse hidrogênio do CH4. Tá? Então é mais questão de eletronegatividade aqui quando a gente analisa os elementos do mesmo período. Agora, quando a gente analisa os elementos do mesmo grupo, então agora eu vou analisar aqui, ó, olhando HF, HCl, HBr, HI. Olhando aqui já os valores de pK, a gente percebe que o HI tem um pKa de -9, né? pK super baixo. Então, dessa série aqui, ele é o ácido mais forte de todos, tá? Então, nessa série aqui, a acidez, ela não está em paralelo
com eletronegatividade, tá? Porque eu estou aumentando a acidez aqui. Deveria, se a gente levasse em conta a eletronegatividade, tinha que ser de baixo para cima, porque o flúor é mais eletronegativo. Mas aqui, algum outro motivo está fazendo com que o H seja mais ácido, tá? E a questão aqui é o tamanho. Então, o flúor é pequeno, o cloro já vai um pouquinho aumentando, o bromo um pouquinho maior, e o iodo o tamanho do iodo é muito maior que em relação ao bromo, cloro e flúor. Como as bases conjugadas é um par de elétrons desemparelhados, então você tem uma carga negativa aqui concentrada no flúor. Então você tem a mesma quantidade de carga num volume pequeno. Então tem uma densidade de carga alta, certo? Você tem uma densidade de carga alta. Então esse íon, essa base conjugada, ela fica menos estável, mas ainda mais estável que esses outros, né? Menos estável que um iodeto, tá? Então o iodeto, brometo, cloreto e fluoreto, tá? Por que o iodeto, o HI é mais ácido? Porque a sua base conjugada é mais estável. Por que sua base conjugada é mais estável? Essa carga negativa está dispersa num tamanho. O íon, o iodeto, é um íon muito maior que o fluoreto. Então a gente tem uma densidade de carga baixa. Ou seja, essa carga está mais dispersa, mais espalhada, mais deslocalizada. Isso faz com que ele seja mais estável, ou seja, um ácido mais forte, tudo bem? Então foi nesse ponto que eu parei a aula passada, e aí falta falar um pouco dos outros fatores. Um outro fator que ocorre aqui, mas que ocorre com quase todos os ácidos, é o fator de solvatação. A solvatação, na verdade, é o fator que explica isso aqui, ó, tá? Mas em termos de energia, a solvatação é um dos principais fatores que faz com que um ácido, uma base conjugada, leve a um processo favorável, tá? Então, por isso que a água, quando você joga um ácido em água, né, ele se dissocia. Porque esse processo de dissociação é favorável em termos energéticos, tá? Se a quebra da ligação despende energia. Porque existem processos que compensam esse gasto de energia para você quebrar a ligação do ácido, tá? E um desses processos que compensa é o processo de solvatação. A solvatação consiste em você formar interações entre o íon, aqui, eu não vou escrever não, e o solvente, tá? Então você quebra o ácido, você tem um H+, e o Cl-. Vamos supor que ainda não está em água. Então você gastou energia para quebrar a ligação, certo? Mas essa energia é compensada com a formação de interações entre o íon e o solvente. Então esse aqui provavelmente é o cloro, certo? E também tem um H+ do HCl, que vai fazer interações com moléculas de água também pelo oxigênio, tá? Então, essas interações íon-solvente, cada interação que você faz é como se você estivesse formando uma ligação. Quando você forma interações ou forma ligações, libera energia, tá? Então, todo o processo de solvatação do íon libera energia, e isso faz com que o íon seja estabilizado, tá? Então, esse processo ocorre com quase todos os ácidos solúveis em água, ó. Agora, o processo de solvatação, ela pode ter um entrave, principalmente quando a gente considera agora efeitos estéricos, tá? Esse slide aqui é uma mistura de dois fatores, o fator de solvatação, que a gente viu agora há pouco, e a formação de interações entre o íon e o solvente, libera energia, por isso que o processo é favorável, e tem o efeito estéril. Aqui eu tenho uma série de ácidos, ácido etanóico, deixa eu usar outra cor, né, só para variar um pouquinho, vamos usar roxo. Esse aqui é o ácido acético, esse aqui é o propanóico, esse é o butanóico. Esse aqui é o ácido 2,2-dimetilpropanóico, mas acho que tem um nome específico que eu esqueci. Tá? Então não vou escrever o nome dele. Você vê que o pK, esse aqui são os valores de pK, esse aqui também, tá? Você vê que o pK aqui varia, assim, na casa depois da vírgula, 0,1, tá? Aqui variou 0,1, aqui variou 0,06, bem próximo, né? São pKs similares. Só que quando você tem um ácido com carbono bastante substituído, bastante ramificado, eu já tenho um pK em torno de 5, já aumentou bastante, certo? O que significa um pK mais alto, ácido mais fraco, em relação a esses, tá? Por que isso aqui é um ácido mais fraco? Então, tem a ver um pouco com o processo de solvatação e o efeito estérico causado por esse grupo bastante ramificado. Cadeias lineares, existe até um limite, mas nesses três, pelo menos, eles influenciam um pouco no pKa. Tá? Então, ácidos lineares faz com que essa cabeça polar interaja mais fácil com a água. Agora, quando você tem um ácido bastante ramificado, você começa a levar em consideração bastante o efeito estéril. Isso atrapalha um pouco as formações de interação entre o íon e o solvente. Tá? Então, o impedimento estérico aqui é um efeito estérico que é causado pelo grupo volumoso desses três grupos metilas aqui, e vai atrapalhar um pouco a chegada da água para formar a interação para fazer as interações do solvente, né? E estabilizar um pouco essa base conjugada. Então vai estabilizar menos aqui do que aqui. Se estabiliza menos, ácido mais fraco. Pessoal, se vocês quiserem interromper,
Pode ficar à vontade, hein, pessoal? Estou fazendo um monólogo aqui, mas qualquer coisa vocês dão um toque aí no chat ou abre o áudio. Esse efeito, esse outro efeito aqui é um pouco mais fácil de visualizar, que é o efeito da carga. Eu uso sempre como exemplo a água e o H3O+, né? Então, se a gente pensar a água, vamos colocar um equilíbrio mais resumido, né? Mais simplificado, desculpa. Ela se dissocia em H+ e OH-. Agora, se a gente fizer com H3O+, 3O+, ela se dissocia para perder H+. Quem que é a base conjugada? É água, tá? Base conjugada. Nesses dois equilíbrios ácido-base, ácido-base, né? Eu tenho base conjugada, no caso da água, OH-, e no caso da H3O+, água, tá? Sem olhar aqui a colinha, dá para a gente prever aqui, pessoal, quem que é o ácido mais forte. OH-, a gente sabe que é um hidróxido, geralmente hidróxido, a gente sabe, acaba absorvendo a ideia de que hidróxido é uma base forte, né? Então é uma base conjugada pouco estável. E a água a gente não vê muito ela fazendo reações, né? Então, comparando essa base conjugada com essa aqui é muito mais estável, certo? O que significa ser base conjugada mais estável? Equilíbrio mais deslocado para cá. Então, isso aqui é um ácido mais forte. Será que esse raciocínio está correto? Se a gente olhar aqui os valores de pK, menos 1,7 e 16. Menos 1,7 significa que é um ácido bastante forte, tá? Isso acaba virando uma regra geral. Espécies protonadas são mais ácidas do que qualquer próton do composto original. Então, a gente pode brincar aqui com alguns exemplos. Vamos pegar a amônia e o NH4, tá? O NH4+ é uma espécie protonada, certo? Com carga positiva, e a base conjugada, quando a gente faz a dissociação, é a própria amônia. E a amônia, quando a gente faz a dissociação, a gente precisa liberar H+ e NH2-, tá? O que é mais estável? Uma espécie carregada ou uma espécie não carregada? Esse é o efeito da carga. Então, espécies neutras, se você tem uma base conjugada neutra, elas geralmente são mais estáveis do que bases conjugadas carregadas, tá? Tem que ser parecidas, né? Tá? Então, essa é a questão da carga. Então, a gente consegue rapidamente comparar, né, espécies neutras de espécies carregadas com próton a mais, né, protonadas, que a gente diz. Então, esse hidrogênio é mais propenso de sair, ou seja, é um ácido mais forte, do que você arrancar um hidrogênio de uma espécie neutra. Tá? Por que é mais fácil? Porque a base conjugada é uma base mais estável do que dessa daqui. O outro motivo aqui é o efeito indutivo. O efeito indutivo diz a respeito, lembra do efeito indutivo? Acho que é doação ou retirada de elétrons das ligações sigma, certo? Aqui a gente só está recapitulando o que é o efeito indutivo, né? É o efeito causado pela presença de grupos eletronegativos ou eletropositivos. Grupos eletronegativos puxam elétrons para si, por isso que a gente tem o conceito de ligação covalente polar aqui, né? E a gente representa essa ligação polarizada com delta mais e delta menos, ok? Se você tem um grupo que doa elétrons, como carbono, então qualquer grupos alquil, metil, boro, silício, metais, geralmente doam elétrons para carbono. Tá? Aí a gente tem o caso inverso, que é um grupo doando elétron para carbono. Tá? Então, o efeito indutivo está muito atrelado a ligações sigma, e o outro efeito que a gente vai ver lá na frente, que é o efeito de ressonância, está mais atrelado ao sistema pi, duplas ligações. Tá? Onde está o efeito indutivo aqui? Então, vamos lá. A gente está comparando aqui ácidos acéticos diferentes. Esse aqui é o ácido acético original, tem o pK de 4,7. E aí, quando a gente muda um desses hidrogênios aqui, ó, vamos pegar um desses hidrogênios e substituir por o iodo. Tá? Esse iodo está ligado ao carbono, que está ligado ao COH. Tá? Esse iodo aqui, ele está longe, não é que está longe, assim, ele não faz parte aqui da base conjugada, quer dizer, faz parte da estrutura, mas a base conjugada está aqui, né? Está ao redor aqui do ácido carboxílico. Então, quando a gente tira um hidrogênio do ácido acético, eu vou reescrever aqui, escrever na forma resumida também, tá? Eu tenho essa base conjugada aqui. Se você trocar um desses hidrogênios aqui por um átomo mais eletronegativo, como iodo, bromo, cloro, flúor, se vocês repararem aqui no valor de pK, diminuiu. Eu tinha 4,7, foi para 3,13, 2,8, 2,81, 2,6, tá? O que aconteceu aqui? Aconteceu o efeito indutivo. Então, se a gente imaginar as bases conjugadas desses aqui, é como se eu tivesse agora um átomo, eu vou escrever aqui, tá? Um X ligado a um carbono, ligado ao carbono OO-. Tá? Aqui eu vou ter, então, o efeito indutivo. Essa carga negativa vai ser sentida pelo esse átomo eletronegativo, ele vai querer atrair
puxar esses pares de elétrons aqui da base conjugada para si, através de ligações sigma. A gente só tem ligações sigma, tá? Então, atrair a atração ou a doação de elétrons através das ligações sigma se chama efeito indutivo. A gente já viu isso nas primeiras aulas, lembra? E quando você tem um átomo mais eletronegativo, mais ele vai atrair esses elétrons. Isso configura algo chamado deslocalização, tá? Você está conseguindo deslocalizar essa carga negativa por efeito indutivo. Qualquer processo que você desloca a carga negativa, você ganha estabilidade, tá? Sendo mais estável, significa que eu tenho um equilíbrio mais deslocado para cá. Sendo mais estável, eu formo mais H+. Sendo mais estável, significa que eu estou lidando com ácido mais forte. Por isso que são ácidos mais fortes do que o ácido acético. Efeito indutivo. E esse efeito indutivo, ele tem um efeito multiplicador quando você adiciona mais elementos eletronegativos no carbono. Então aqui eu tenho com 1 cloro, 2 cloros, 3 cloros, tá? 3 cloros, o efeito indutivo vai ser maior do que com 2, do que com 1. E a gente observa isso pelos valores de pK. Tá diminuindo. Diminuir pK, de novo, pessoal. Diminuir pK e deixar o ácido mais forte. Então isso aqui tá quase pK de ácido mineral, de ácido inorgânico. Tá? Aqui é só uma representação gráfica, né, dos mapas de potencial. Então o azul, o vermelho, na verdade o azul tá mostrando, esse vermelho é o oxigênio, tá, da carbonila. Mas esse ponto azul aqui é o hidrogênio. Tá? Quanto mais você vê que a intensidade azul aumentou, sendo que esse hidrogênio aqui está mais propenso a sair, ou seja, está mais ionizável esse hidrogênio, ou seja, um ácido mais forte. Tá? Por que esse azul está mais intenso? Porque eu tenho 3 átomos de cloro que estão puxando elétrons para si, está tornando essa ligação mais propensa de dissociar, mais fácil de quebrar, mais fácil de liberar H+. Por isso que ela é mais ácida. Eu sei que a aula está pesada, pessoal. Eu vou falar só de mais 2 fatores e aí eu encerro. A gente tem a ressonância, enquanto o efeito indutivo é ligações sigma, ressonância é ligações pi. Tá? Ressonância a gente já viu no começo do curso. Foi até bom ter dado ressonância no começo do curso, porque fica mais fácil de entender aqui onde que ele entra em pKa. Vamos comparar. Eu não vou detalhar essa tabela para não ficar muito blá blá blá. Vamos pegar dois compostos muito parecidos. Eu tenho um ácido carboxílico, ácido acético, e aqui o etanol. Vamos supor que a gente não saiba que isso daqui é um grupo ácido e isso aqui é um grupo álcool, tá? São duas moléculas muito parecidas. Eu tenho 2 carbonos, tá? Aqui eu tenho 2 oxigênios, aqui eu tenho 1. Ambos têm OH, tá? Beleza. E aqui, ó, ele mediu o pKa. Mediu não, já tem o pKa aqui, 4,7, 15,9. Ou seja, esse aqui é mais ácido. Esse aqui, em relação ao outro, menos ácido, tá? Como que a gente justifica isso? Então, muitos exercícios e provas, a gente sempre vai pedir para justificar. Por que isso aqui é mais ácido que esse? Porque isso aqui é um ácido carboxílico? Não é só porque ele chama ácido, tá? Tem que explicar por que o ácido se chama ácido. Né? Um ácido carboxílico se chama ácido. E é justamente por causa disso. Se a gente pensar em termos de base conjugada, pessoal, esse seria a base conjugada do etanol, esse seria a base conjugada do ácido acético. No caso do etanol, a base conjugada, a carga negativa está localizada no oxigênio. Ela não tem onde ir. Não tem grupos que retiram elétrons, não tem grupos que doam elétrons. Tem o CH3 e CH2 só, tá? Mas o que eu quero dizer é que essa carga negativa não tem para onde ir. Então a gente chama isso de elétrons localizados. Agora aqui no acetato, no ânion-acetato, essa carga negativa ela pode ir para outro oxigênio. Lembra disso? E a gente representa a seta de ressonância. A gente tem um híbrido de ressonância levando a outro híbrido de ressonância. Uma estrutura contribuinte de ressonância levando a uma outra estrutura contribuinte de ressonância. E aí eu posso jogar a carga para virar dupla, dupla vira carga e volto para cá. Carga vira dupla, dupla vira carga e volta para cá. E aí, se a gente pensar no híbrido, a gente tem essa forma de desenhar um híbrido, onde a carga negativa está deslocalizada nos 2 oxigênios. O que eu fiz aqui, então? Deslocalizei a carga negativa. Lembra que eu falei agora há pouco que é deslocalizar? Deslocalizar significa que você está gerando uma espécie mais estável do que uma espécie localizada, uma espécie com elétrons localizados. Então, significa que é pouco estável, muito reativo. Tá? Então, pelo fato de eu criar estruturas contribuintes de ressonância, eu tenho um híbrido que mostra que os elétrons estão deslocalizados. Isso vai fazer com que isso seja mais estável. Isso vai fazer que seja de um ácido mais forte. Tá? De novo, sempre comparando espécies parecidas. Se a gente fazer uma outra comparação, vamos pegar o fenol e o ciclohexanol. Eles são estruturas muito similares. A diferença é que no fenol tem um anel aromático, o ciclohexanol um cicloalcano. Tá? Se a gente pensar em termos de base conjugada, isso aqui é do ciclohexanol e do fenol
fenol tem isso aqui. Lembra do exercício para entregar? Então, no exercício que era para entregar, envolvia para vocês desenharem as estruturas de ressonância do fenol. Tá aqui a resposta. O que eu estou mostrando aqui com as estruturas contribuintes de ressonância? Eu estou mostrando que a carga está sendo deslocalizada. O que é deslocalizar a carga? Estabilizar. É uma base mais estável do que essa daqui, que tem os elétrons localizados. Tá? Então, se você criar se você conseguir observar alguma forma da base conjugada ser estabilizada por ressonância, efeito indutivo, ela sempre vai ser mais estável do que espécies que não tenham ressonância nem efeito indutivo. Tá? Então isso aqui vai ser mais estável do que esse, menos estável. O que significa base conjugada estável, pessoal? De novo, ácido dissociando H+, A-. Estou estabilizando isso aqui. Estabilizando isso aqui significa que estou gerando mais H+. Por estequiometria, eu tenho equilíbrio mais deslocado para cá. O que significa equilíbrio mais deslocado para cá? A tendência de liberar H+ é alta aqui, então estou lidando com ácido mais forte. Então, entre o fenol e o ciclohexanol, fenol mais ácido do que o ciclohexanol, tá? O último fator aqui é a hibridização. Eu vou falar rapidamente aqui. Hibridização vou ter que tacar na cara de vocês, tá? Eu vou ter que falar que alcinos são mais ácidos que alcenos do que alcanos. Alcanos tem valor de pK em torno de 50, alcenos 35, alcinos 25. Por que o alcino é mais ácido? Por causa do caráter S, tá? Aqui a contribuição do S do orbital híbrido é de 50%, metade S, metade P. E o orbital S, se vocês lembrarem naquelas aulas de orbitais, ele é uma esfera e ele é de um tamanho menor que um orbital P, né? Então, quanto maior o caráter S, maior ele é menor, né? Ele é de menor energia também. Isso faz com que ele seja a base conjugada dele seja mais estável. Então está muito associado ao caráter S, e orbitais S geralmente são de orbitais de menores energia em relação ao P. Então, como ele é de menor energia, significa ser mais estável. Então, por isso que essa espécie aqui a gente consegue fazer ele no laboratório. A gente consegue pegar o etino, jogar uma base, tirar o hidrogênio e ter essa base conjugada de carbono, que é muito útil quando a gente quer sintetizar moléculas mais complexas, tá? Ok? Então a gente viu os 8 efeitos que estabilizam a base conjugada. Solvatação sempre vai ter. A gente tem efeitos estéricos, a gente tem eletronegatividade, a gente tem fator de tamanho, hibridização, ressonância, efeito indutivo e o efeito da carga, tá? Os que prevalecem muitas vezes é isso, isso e isso, tá? Para muitas vezes, tá? E espécies carregadas também. Quase tudo, né? Efeito indutivo contribui sim. Eu acho que tem um efeito grande, tá? Eu acho que isso aqui não está muito certo, não. Eu acho que todos os efeitos contribuem. Assim, não é uma alteração gigante no pK, mas afeta bastante, tá? Essa tabela aqui é só para vocês terem uma noção de acidez. Não precisa decorar. Os ácidos mais fortes sempre serão os inorgânicos, né? Os minerais. E alguns óxidos ácidos, né? Ácido sulfúrico, ácido perclórico, ácido nítrico, ácido fosfórico, sempre terão pK bem baixo, tá? E aí, diminuindo um pouco a força do ácido, a gente começa a aparecer os ácidos orgânicos, né? Ácidos carboxílicos. Ditrinitrofenóis é uma classe bastante específica de fenóis, tá? Onde eu tenho grupos retiradores de elétrons, efeito indutivo bastante forte e efeito de ressonância também, que faz com que esse hidrogênio seja bastante ácido, porque a base conjugada vai ser bem estabilizada. Depois eu tenho o fenol, ele mesmo, tá? E aí eu tenho as dicetonas. Essas dicetonas, pessoal, é um caso à parte, tá? Isso aqui a gente usa muito na próxima disciplina de mecanismos de reações orgânicas. Esses dois hidrogênios aqui, eles estão ligados em duas carbonilas. Esses dois hidrogênios são os hidrogênios mais ácidos, porque quando você gera a base conjugada, o que eu tenho aqui? Ó? Dupla simples carga, ressonância. Tanto para um lado, eu posso ter ressonância também para o outro lado. Então, tem mais do que uma estrutura contribuinte de ressonância. Isso faz com que ele seja um pouco mais estável, por isso que ele tem uma acidez um pouco diferenciada em relação, por exemplo, a uma cetona simples. Tá? Álcool estaria um pouco mais para cá, mas aqui é mais ou menos a mesma classe. Os alcanos são os menos ácidos de todos, tá? Você precisa de uma base muito, muito forte para arrancar. Tudo bem? Dúvidas? Pessoal, vamos fazer uns exercícios para tentar fixar um pouco mais essa parte, que eu considero bastante importante. Vou bem facinho. Bem, esse exercício ele pergunta, eu tenho duas moléculas aqui, o metanol e metilamina. Para cada uma dessas moléculas, ele pede qual que é o hidrogênio mais ácido, hidrogênio, tá? E qual deles tem o pK de 15 e qual deles tem o pK de 40. Eu vou dar uns 2 minutinhos, eu só vou redesenhar aqui, é o tempo que eu vou ter para redesenhar aqui.
Como a gente trabalha muito com moléculas orgânicas, vai ter vários hidrogênios na molécula. E é sempre bom a gente bater o olho, só batendo o olho já tentar identificar quem que é o hidrogênio mais ácido. Tá? A gente tem moléculas com vários oxigênios, vários nitrogênios, e isso pode causar uma certa confusão na hora de descobrir quem que é o hidrogênio mais ácido. Tá? Nesses dois exemplos aqui é relativamente simples, né? No metanol, pessoal, quem que é o hidrogênio mais ácido? Alguém quer fazer? Está perguntando qual que é o hidrogênio. Isso. O Giovanni respondeu, é aquele do lado do oxigênio. Tá? E aqui é o do lado do nitrogênio. Por que é esse e não esse que está ligado ao carbono? Lembra dos primeiros fatores? É o fator eletronegatividade. Não é à toa que ele é um dos pilares da química orgânica. Tá? Então, hidrogênios ligados a átomos bastante eletronegativos geralmente são mais fáceis de quebrar, porque aí o par de elétrons vai para o átomo eletronegativo. Se a gente pensar em termos de base conjugada, quem consegue acomodar melhor a carga negativa? Oxigênio ou carbono? Oxigênio. Então, por isso que o oxigênio é mais... O hidrogênio ligado ao oxigênio é o mais ácido, tá? Segunda pergunta, qual que é o composto TPK 15 e qual que tem 40? De novo, a gente vai cair nesse mesmo fator aqui, tá? Para a gente pensar, então, em termos de base conjugada, é só a gente redesenhar essas espécies sem o hidrogênio. Então, aqui eu vou ter O-. Para esse aqui eu vou ter NH-, certo? Se a gente voltar aqui na questão da eletronegatividade, quem acomoda melhor a carga negativa? Só lembrar lá da regrinha, né? Flúor, oxigênio e depois nitrogênio. Então, se o oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio, esse aqui vai ser mais estável do que esse. Se esse é mais estável, ele vem de um ácido mais forte. É mais fácil de você tirar esse hidrogênio do que esse. Se ele é mais estável, vem de um ácido mais forte. Então, o 15 é esse e o 40 é esse, tá? Então, muitas vezes, concurso, provas, eles fazem questões bem assim, desse tipo, que chega mais a pensar e usar alguns conceitos básicos para vocês responderem perguntas que parecem ser difíceis, mas se você pensar na questão da eletronegatividade, é um conceito relativamente simples, a gente consegue responder uma questão relativamente difícil. Vou fazer um outro aqui, o anilíneo. O que é o anilíneo? O anilíneo é o nitrogênio com 4 ligações, onde uma das ligações é o hidrogênio. E o metilamínio é esse trem aqui, é esse cátion aqui. Tá? Presta atenção que agora a pergunta é um pouquinho diferente. O anilíneo tem pK 4,6 e esse aqui tem um pKa 10,6. Ou seja, esse é mais ácido, esse é menos ácido. Tá? Mas a pergunta não é quem é mais ácido, quem é mais ácido, quem é menos ácido. Né? Ele está perguntando quem é mais básico. Tá? E não é nem essa espécie aqui. Ele está perguntando quem é mais básico, a anilina ou metilamina. Então, a anilina é justamente essa espécie aqui sem um hidrogênio. Ou seja, eu perdi o hidrogênio, tirando o hidrogênio do anilíneo, eu tenho a anilina, que é essa daqui. Tirando o hidrogênio do íon metilamínio, eu tenho isso aqui, que se chama metilamina. Tá? O que são essas espécies em verdes em relação aos vermelhos? É a base conjugada. Então, pensando como equilíbrio, tem isso aqui. A pergunta é o seguinte, quem é mais básico? Isso ou isso? Alguém tem ideia? Pode escrever aí, pessoal. Ninguém? O Giovanni acha que a anilina é mais básica. Todo mundo concorda? A Heloísa acha que é a metilamina. Então, tem duas formas de resolver esse exercício. De manhã, o aluno foi bem ligeiro e respondeu na lata. Assim. É a metilamina porque o pK, como o metilamina é menos ácido, a base conjugada vai ser... vai cair na mesma resposta. É uma resposta só, pessoal. Vamos pensar em força de ácido de novo. Se esse é mais ácido, o equilíbrio está mais deslocado para cá. Se esse aqui é menos ácido, o equilíbrio está deslocado mais para cá, fazendo uma relativação bem forçada. Tá? Se esse aqui é mais ácido, significa que a base conjugada é mais estável. Lembra que eu falei na aula de hoje que ia ser mais estável e menos estável? Mais estável, fraco. Menos estável, forte. Acabou, tá? Por que esse é menos estável? Porque ele é um ácido mais fraco. Ácido mais fraco, porque eu tenho uma base conjugada forte em relação ao outro, tá? Se é uma base conjugada mais forte, ele vai estar mais propenso de reagir com o ácido do que essa daqui. Vai ficar mais de boa. Entendeu, Giovanni? Ô, professor, a única coisa que eu acho que confunde é que às vezes fala, tipo, menos estável, aí, tipo, mais forte, sabe? Tipo, assim, às vezes isso que eu acho que buga só do... Então, vamos colocar mais instável. Que aí, tipo, eu acho que fica melhor mais assim, fácil. Tipo, mais instável, aí fica mais forte. E mais estável é aquele que não quer reagir, né? Então, a gente considera como mais fraco. Mais estável, menos instável, né? Então, vai ser mais fraco. Menos reativo. Reatividade
Forte e fraco está muito atrelado à estabilidade ou à reatividade. Então, mais instáveis são os mais fortes, ou os mais reativos. Mais estáveis são os mais fracos, menos reativos. Último exercício, pessoal, antes de liberar vocês. Eu tenho aqui 2 equilíbrios. Vocês precisam... tá faltando dado aqui, pessoal. Senão ia ser muito cruel só dar as equações e vocês se virarem, né? Qual é o sentido da formação desses equilíbrios aqui? Esse equilíbrio vai estar mais deslocado para a direita ou para a esquerda? Esse aqui vai estar mais deslocado da direita para a esquerda. Está faltando dado, né? Você precisa dos valores de pKa aqui para resolver. Eu tentei fazer sem os valores de pKa, mas me enrolei. Ácido acético é 4,7, etanol é 16. Olhando o ácido desse lado, esse é a base conjugada, e o ácido conjugado. O pKa do amônio, vamos voltar lá atrás. Está lá na parte de cargas. Aqui, ó, 9, tá? Em torno de 9. Esse aqui também vai estar em torno de 8, entre 8 e 9, é bem parecido, né? Aqui é 16. Aí só com esses valores de pKa a gente já consegue verificar qual que é o sentido da reação. Eu não sei se muitos de vocês, quando estudaram essa parte, caso tenham visto, o professor pode ter comentado pode ter pedido para vocês memorizarem que ácido forte, que age com base forte, leva sempre um ácido fraco, base fraca. Ácido forte, base forte, leva sempre ácido fraco, base fraca. É meio que por aí, tá? Então a gente escolhe dos dois lados qual é o ácido mais forte e acabou. Então desse lado aqui eu tenho um ácido mais forte do que esse. Se esse ácido é mais forte, então ácido forte, base fraca, ácido fraco. Então o equilíbrio sempre vai na direção dos fracos, entendeu? Porque tem um ácido mais forte. Acabou. Se eu tenho um ácido mais forte, não precisa de a base vai ficar mais fácil de arrancar esse hidrogênio. Mas se eu tenho um ácido mais fraco, essa base vai ficar mais difícil de arrancar esse hidrogênio. Tá? Então o equilíbrio vai estar mais deslocado, creio eu, para cá. Agora aqui eu tenho o inverso. Eu tenho um ácido mais fraco do lado esquerdo do que do lado direito. Então, se esse aqui é um ácido mais forte que esse, o equilíbrio vai estar deslocado na direção dos reagentes. Tá? Então, nem sempre espécies carregadas são menos estáveis que espécies não carregadas. A gente tem um caso típico aqui, eu tenho neutro, carregado. Né? Aqui sim, que dá para usar o conceito de cargas que vão se atrair para levar a espécies neutras, mas aqui não. Aqui é melhor levar o sal do que deixar na forma neutra. Tá? E aqui, essas duas espécies são muito reativas e acabam levando essas espécies neutras. Tudo bem? Professor, quanto que eu vou usar isso na minha vida? Então, se vocês olharem quem toma remédio com frequência, ou quem já comprou muitos, quem já teve acesso a muitos remédios, vai muito na farmácia, tem muitos remédios que começam com cloridrato, tem muitos remédios que começam com sulfato, tá? Tem muitos remédios que começam com cloridrato de um palavrão, né? Cloridrato de alguma coisa, sulfato de alguma coisa, né? Fosfato de alguma coisa. Esses nomes aqui são maneiras são os nomes dos princípios ativos, mas todos eles são sais, tá? Não todos os fármacos, né? Mas uma parte dos fármacos são vendidos na forma de sais. Por quê? Porque os fármacos muitas vezes são moléculas orgânicas e muitas moléculas orgânicas são insolúveis em água. Dependendo do mecanismo de ação desses fármacos, pode ser que eu preciso colocar ele na corrente sanguínea, por exemplo. Então, a corrente sanguínea é altamente aquoso, né? Bastante água. Você precisa transportar o fármaco até tal lugar, principalmente via oral, talvez, ou quando você toma injeção. Mas, então, para tornar o seu fármaco mais solúvel em água, você transforma o fármaco, se ele tiver um grupo ácido, por exemplo, você reage com uma base, e aí você tem um sal orgânico. Tá? Todo sal vai ser solúvel em água, certo? Por causa da polaridade aqui do caráter iônico. Certo? Isso faz com que ele seja mais solúvel em água e você tem uma maneira de você administrar um fármaco na corrente sanguínea, alguma coisa assim. A mesma coisa serve para fármacos que contêm grupos básicos. Quando você tem grupos ácidos, você reage com uma base. Quando você tem grupos básicos, você reage com ácido. Tá? E isso aqui é o cloridrato que a gente costuma chamar. Tá? Cloridrato vem da reação de um grupo amino com HCl. Aí você forma esse sal quaternário aqui. Tá? Isso não acontece com todos os fármacos. Tá? Nesse caso aqui, temos alguma coisa ato de alguma coisa, né? São sais. E tem muitos fármacos que têm alguma coisa sódica ou alguma coisa cálcica, de cálcio, ou alguma coisa de potássio. Geralmente são fármacos que contêm grupos ácidos. Né? Então aí a gente chama tem um metalzinho aqui de cátion, né? A forma de cátion, que é geralmente nessa representação aqui. Tá? Então tem um pouco de cotidiano aqui nessa parte
ácidos e bases, tá? Tá bom, Gabriel, depois eu te respondo. Acho que eu já vi seu e-mail, depois eu respondo. Vou tentar responder ainda hoje, tá? Dúvidas, pessoal? Tudo bem? Eu vou interromper a gravação.